Olá, meus amigos, saudações a todos. Meu nome é Luiz Viana, eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e hoje vamos para mais um Cirurgia em Pauta, o podcast do CBC, com um tema importantíssimo, interessantíssimo para todos os cirurgiões, principalmente para aqueles que atuam na emergência. Hoje vamos falar um pouco de trauma abdominal com o Dr. Cizenando Starling, também membro titular do colégio, essa referência nacional na cirurgia do trauma e no atendimento ao paciente politraumatizado. Cizenando, muito obrigado, meu amigo, por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vai ser uma excelente discussão. Boa tarde, Luiz, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você hoje, para a gente conversar sobre trauma abdominal. Eu trabalho no Hospital João 23, sou cirurgião do trauma e a gente trabalha há muito tempo lá. Então, estou à sua disposição aqui para a gente começar a bater esse papo. É isso aí, meu amigo. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a conduta inicial frente ao paciente com traumatismo abdominal, né? O que é que o cirurgião deve fazer nesses casos? Bom, Luiz, essa é uma pergunta muito interessante. O trauma abdominal é um trauma muito difícil, às vezes, quando você não tem muita experiência de examinar. Então, a gente tem que ir por partes quando chega esse paciente. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para atender o paciente com trauma abdominal é conhecer o mecanismo de trauma. Se o paciente foi vítima de um ferimento por arma branca ou de uma arma de fogo, que é um trauma penetrante, ou se o paciente foi vítima de um trauma contuso, né, que é geralmente acidentes de motocicletas, colisões de carro, etc. Isso é muito importante porque a abordagem do paciente traumatizado é diferente dependendo do mecanismo de trauma. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é exatamente essa, é você saber qual foi o mecanismo de trauma. A partir do momento que você já tem esse dado em mãos, nós temos que pensar em examinar adequadamente o paciente, fazer um exame clínico rigoroso, centrado em duas coisas inicialmente. Primeira coisa, saber se o paciente está estável hemodinamicamente ou instável hemodinamicamente, porque a conduta vai ser diferente dependendo do tipo de condição hemodinâmica que o meu paciente tem. Por exemplo, se o meu paciente está instável hemodinamicamente, eu vou ter que ser rápido, vou ter que fazer uns exames rápidos desse paciente e ser objetivo no tratamento desse paciente. Agora, se o paciente estiver estável hemodinamicamente, aí eu posso estudar esse paciente com mais calma, posso fazer exames complementares para poder fazer um diagnóstico mais preciso de quais as lesões que ele tem. Então, eu tenho que fazer um exame clínico, né, do paciente, olhar a pressão arterial, olhar o pulso desse paciente, os sinais de perfusão periférica desse paciente. Então, meu paciente estando instável hemodinamicamente, eu tenho que saber se tem líquido livre no abdômen dele com alguma lesão visceral no trauma abdominal contuso. Então, nessa situação específica do trauma abdominal contuso, o primeiro exame que eu vou fazer nele, a primeira conduta inicial minha, é fazer um FAST para esse paciente. Porque se ele tiver líquido livre na cavidade abdominal, esse paciente tem lesão intraabdominal e aí eu vou ter que estudar esse paciente com maior detalhe, se ele estiver estável hemodinamicamente. Aí nós vamos fazer uma tomografia desse paciente para poder ver quais são as possíveis lesões desse paciente. Geralmente no trauma abdominal contuso, o paciente tem lesões de vísceras ocas, são lesões que sangram, né? Geralmente fígado, baço, rim, fígado e pâncreas. Então são essas 4 lesões que a gente tem que ficar preocupado com elas. Já no trauma penetrante, já é um pouco diferente. Né? No trauma penetrante, a gente de cara vai examinar o abdômen do paciente, também ver se esse paciente está estável ou instável hemodinamicamente. Se o paciente estiver estável hemodinamicamente, e eu vou fazer um exame clínico detalhado do abdômen desse paciente. Se o exame do abdômen desse paciente tiver sinais de irritação peritoneal e ele estiver estável hemodinamicamente, eu posso fazer desse paciente também um ultrassom, para a gente ver se tem líquido livre, ou fazer a tomografia de cara. No trauma penetrante, a tomografia ela não tem tanta acurácia como no trauma contuso, porque a tomografia no trauma penetrante, quando tem lesões viscerais, ela precisa de um certo tempo para poder essas lesões aparecerem na tomografia. Então, no trauma penetrante, a grande maioria das vezes, as lesões são de vísceras ocas, principalmente intestino delgado, colo e as lesões vasculares associadas. E entre as vísceras maciças, é muito frequente também a lesão do fígado. Então, nessas situações específicas do trauma penetrante,
a gente, muitas vezes, se o paciente já tem sinais de irritação peritoneal, a gente já indica cirurgia de cara, mesmo no paciente estável hemodinamicamente. A propedêutica, ela pode ser feita se você tiver alguma dúvida, ou não, você pode, dependendo do seu exame que você fez do paciente, você pode indicar cirurgia nesse paciente inicialmente, no paciente com trauma abdominal penetrante. Então, resumindo, no trauma abdominal contuso, nós temos que descartar a lesão de vísceras maciças. E paciente estável, temos que fazer ultrassom. Paciente instável, nós temos que operar de cara. No trauma penetrante, nós temos que fazer o diagnóstico de lesões de vísceras ocas, né? Então, o exame mais importante é o exame do abdômen, ver defesa, contratura, né? Porque muitas vezes, atualmente, o pessoal não está fazendo tanto o exame do paciente clínico e muitas vezes passa alguma lesão despercebida, né? Então, o exame clínico ainda é muito importante para a gente. Então, no trauma penetrante, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado. Então, se você tem um sinal de irritação peritoneal, não há necessidade de você fazer exames complementares tipo tomografia, porque a presença de irritação peritoneal ela é igual à necessidade de laparotomia exploradora. Então, é um pouquinho diferente quando você vai abordar esses dois pacientes. Então, hoje, no trauma contuso, a tomografia tem uma importância maior, mas no trauma penetrante a importância maior é do exame clínico do paciente, né? Para você ver se esse paciente tem irritação peritoneal ou não, né? Então, esses são os detalhes importantes. Além disso, se você quiser ter uma acurácia melhor, você pode, no trauma penetrante, fazer também algum exame de imagem, tipo uma videolaparoscopia, quando você tem dúvida se penetrou na cavidade abdominal ou não. Se o paciente tem irritação peritoneal ou não, você está na dúvida, você não tem uma experiência grande para diagnosticar as lesões só quando é um exame clínico. Então, nesses casos especificamente, a videolaparoscopia é um bom exame para você fazer nesse paciente para ver se houve ou não penetração do objeto contundente na cavidade abdominal, e nesse caso, aí a laparotomia estará indicada. Perfeito. E assim como você comentou aí, uma das estratégias fundamentais no paciente com trauma abdominal é a condução diagnóstica, né? Em relação a essa condução, você acha que existe algum método superior para a investigação do trauma abdominal? Na realidade, eu já falei um pouquinho sobre isso na primeira pergunta, mas vou ser mais específico. Antigamente, antes do advento da tomografia, o exame clínico era o fundamental. Era o fundamental para você fazer o diagnóstico das lesões intraabdominais, tanto para o trauma penetrante como para o trauma contuso. Mas, com o advento da tomografia, ela permitiu que a gente tivesse um diagnóstico pré-operatório das lesões, principalmente no trauma contuso, para fazer o diagnóstico do grau da lesão e da quantidade de tipo, da gravidade dessa lesão. Então, hoje, no trauma contuso, você tem a tomografia como uma arma propedêutica muito importante, porque ela vai nos orientar muito sobre qual é a lesão intraabdominal, qual o grau da lesão e qual a quantidade de líquido livre que tem na cavidade abdominal. Então, são dados importantes que você, junto com o exame, você consegue definir uma conduta. Então, hoje a tomografia, sem dúvida nenhuma, é um método muito bom para trauma abdominal. Lembrando que quando você está suspeitando de uma lesão de pâncreas, você tem que falar com o radiologista que você está suspeitando dessa lesão, porque a tomografia, quando você quer diagnosticar a lesão pancreática, ela tem que ser feita a aquisição da imagem, ela é feita de uma maneira um pouco diferente. Ela tem que ter um tipo de aquisição que é diferente para ter uma acurácia maior da diagnóstico da lesão pancreática. Quando não tem lesão pancreática, uma tomografia normal, lembrar sempre que a tomografia tem que ser feita com contraste venoso, tá? E feito em 3 fases: na fase arterial, a fase portal ou venosa e a fase excretora ou tardia. Sempre, principalmente essa fase tardia, obrigatoriamente tem que ser feita quando você está suspeitando de lesão renal. Então, a tomografia ela é muito boa para isso. Já no trauma penetrante, a acurácia da tomografia ela é um pouco menor, como eu falei na próxima vez, mas ela é ainda o melhor exame atualmente. Só que você tem que esperar um tempo.
Se você atender um paciente vítima de agressão por arma branca ou de arma de fogo no abdômen anterior, por exemplo, chegou no seu hospital com 15 minutos de trauma, ele está estável hemodinamicamente, está com um pouco de dor na barriga, mas está estável, não tem irritação peritoneal nem nada, mas está preocupado com esse paciente. Se você fazer uma tomografia nesse paciente nessa hora que ele chegou, ela não vai dar o diagnóstico da lesão, porque ela a acurácia dela nas primeiras 4 a 6 horas de trauma, para a víscera oca, que são as principais vísceras no trauma penetrante, a acurácia dela não é boa da tomografia. A acurácia dela começa a ficar muito boa a partir da 6ª hora de trauma. Então, nessa fase, você vai ter que fazer um exame clínico seriado, uma observação do paciente, para ver como é que ele está evoluindo. Se o paciente tiver sinais inequívocos de irritação peritoneal, você pode operar, não tem problema nenhum. Agora, se o paciente está estável, você pode esperar para fazer uma tomografia, que aí sim ela vai mostrar o tipo de lesão que o paciente tem. Quer dizer, vai ver espessamento da parede da alça, você vai ver pneu peritônio, você pode ver também retropneu peritônio, etc. Então, a tomografia hoje, ela é o melhor exame que a gente tem para poder tratar os pacientes de trauma abdominal, tanto contuso quanto penetrante. Lembrando que no trauma penetrante, o exame clínico também tem uma importância muito grande, né? Então, agora, o ultrassom também no trauma contuso, ele é muito bom para poder ver líquido livre, tá? E no trauma penetrante também. Então, o ultrassom é um método adjuvante que se você não tiver tomografia no seu hospital, você pode usar o ultrassom para pesquisar líquido livre. Que líquido livre na cavidade abdominal em trauma contuso ou penetrante é sinal que tem lesão visceral, então o paciente deve ser operado, né, nesses casos especificamente. Então, mais ou menos essa conduta inicial, e em termos de diagnóstico, de método diagnóstico, a tomografia ainda é, sem dúvida nenhuma, o método com maior acurácia para fazer diagnóstico das lesões. A gente sabe que o lavado peritoneal é um diagnóstico que foi usado durante muito tempo, né, nas emergências, até hoje ainda tem algum espaço. Eu queria que você comentasse sobre o lavado peritoneal, se ainda há indicação, qual seria a indicação, e aproveite e fale um pouco também sobre o FAST na sala de trauma. Muito bom, essa pergunta é muito interessante. O lavado peritoneal, ele teve uma grande utilização, né, no século passado. Era praticamente de rotina a gente fazer esse tipo de abordagem. Hoje é pouco provável que os grandes centros de trauma eles façam lavado peritoneal, porque hoje a gente utiliza outros tipos de diagnóstico, como o ultrassom e a tomografia, como eu já falei. Entretanto, devido à complexidade do nosso país, né, são vários estados com realidades diferentes. Muitas vezes, esses hospitais, principalmente do interior do nosso país, eles não têm estrutura adequada para poder fazer um diagnóstico mais preciso. E aí o lavado peritoneal, aí sim, ele tem ainda um valor muito grande, porque ele permite um diagnóstico importante da presença de sangramento na cavidade abdominal, né? E isso é um dado muito importante para a gente. Embora ele seja um método muito bom para diagnóstico de sangramento intraabdominal, ele é muito sensível, mas pouco específico. Então, ele não fala para nós que órgão que está sangrando, ele não fala para nós a quantidade de sangue que tem, ele não fala para nós se esse sangramento parou ou não parou. Mas, nos lugares que não existe uma tecnologia que não dê essas informações, ele ainda deve ser usado com mais frequência e tem um resultado muito bom em termos de decisão cirúrgica, se vai precisar de operar ou não operar. Mas hoje ele está cada vez mais em desuso. Em relação ao FAST? Exato. Em relação ao FAST, já é um exame excelente de triagem. O FAST parece muito com lavado porque ele não faz um diagnóstico específico de lesão visceral. Ele faz um diagnóstico de presença de líquido livre na cavidade abdominal. Ele não determina para a gente qual tipo de líquido que é. Se é o líquido entérico, se é uma urina, se é bile ou se é sangue. Então, só fala que tem um líquido. Então, a gente sabe que tem uma lesão. Então, o FAST ele é muito bom para falar que o paciente tem uma lesão importante no abdômen, mas ele não faz o diagnóstico de qual lesão que nós temos. E, além do mais, ele é operador específico, né? Muitas vezes, nós dependemos do operador do FAST para poder fazer esse diagnóstico. Então, o FAST é muito bom para saber se tem lesão, mas ele não fala qual tipo de lesão e nem as características dessa lesão, mas é muito bom método para saber se há uma lesão no abdômen ou não. Em relação ainda ao FAST,
Você acha que é indispensável hoje para um cirurgião que milita no trauma ter conhecimento, ele saber realizar o FAST? Ou você deixa para o especialista, digamos assim, o especialista em imagem que de repente tenha na sala de trauma? Tá, bom, muito boa essa pergunta também. Você está bem com as perguntas hoje, viu, Luiz? Estou gostando de ver. Bom, na realidade, o FAST, ele é um exame hoje do cirurgião, né? Porque o FAST, o objetivo específico dele é diagnóstico da presença ou não de líquido livre no espaço perihepático, perispênico, pélvico e no precórdio. Isso que é FAST. Então, ele vê a presença de líquido livre nesses locais. E quando positivo, significa que tem alguma lesão. Eu acho que o FAST, como exame de triagem, não existe nenhum exame melhor, porque ele ajuda a gente a saber se houve uma lesão e ajuda a gente a saber qual método que nós devemos utilizar para poder ter uma certeza maior diagnóstica e escolher qual que é o método de tratamento que nós vamos escolher, se é um método cirúrgico ou não. Então, o FAST, ele hoje a gente pode dizer que é o método ideal de screening, de triagem dos pacientes traumatizados. Quando você tem alguma dúvida do seu exame clínico, em relação à presença ou não de irritação peritoneal, por exemplo, num paciente com dor abdominal pós um trauma contuso, não tem nada melhor do que você fazer um FAST para ver se tem líquido livre ou não. Se tiver, aí você vai fazer uma tomografia, porque você vai diagnosticar a lesão e diagnosticando a lesão você vai saber como você vai conduzir esse paciente. Então, o FAST é um método muito bom de triagem. Hoje, com o IFAST, né, ele é utilizado também, com FAST estendido, ele é utilizado também para diagnóstico de hemotórax e pneumotórax, que é um excelente método de diagnóstico também para essas duas lesões torácicas. Então, é um adjuvante importante. Perfeito. Falando um pouco agora dos tipos de trauma, sim. Eu acho que uma das grandes dúvidas também do cirurgião de plantão em relação ao trauma penetrante é quando a gente optar pelo tratamento conservador. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se existe, a gente sabe que tem algumas escolas aí que advogam que o trauma abdominal penetrante é sempre cirúrgico, mas a gente tem visto que a literatura tem observado outros aspectos em relação a isso. Eu queria que você falasse da indicação do tratamento conservador no trauma abdominal penetrante. Esse ainda é um assunto obscuro, sem uma definição muito boa de conduta, não tem uma unanimidade nas condutas. Então está mudando muito isso. O que a gente pode fazer é que nós sabemos que no trauma penetrante nós podemos dividi-los em traumatismo por arma branca e por arma de fogo, certo? Então no traumatismo por arma branca, especificamente, já existe uma tendência, né, nos pacientes que chegam estáveis do ponto de vista hemodinâmico e sem sinais específicos de irritação peritoneal, que são sinais importantes de lesões abdominais cirúrgicas no paciente vítima de agressão por arma branca, se o paciente não tem essas duas coisas, se tem só um ferimento por arma branca, mas o abdômen está livre, ele está estável do ponto de vista hemodinâmico, esse tipo de paciente, hoje, existe uma tendência mundial a fazer o que nós chamamos de tratamento seletivo através de exame clínico seriado. O que significa isso? Que nós não vamos indicar cirurgia de rotina nesses pacientes. Por quê? Se a gente indicar cirurgia de rotina desses pacientes como uma coisa obrigatória, nós vamos ter um índice de laparotomia desnecessária que evolui de mais ou menos de 5,7% a quase 47,7%. Então é muito grande o índice de laparotomia necessário. Então hoje o que é recomendado, principalmente nos grandes centros de trauma, é você fazer um exame clínico seriado e na presença de alguns sinais importantes, como a irritação peritoneal, como, vamos supor, a presença de instabilidade hemodinâmica, a presença de hematêmese ou melena, a presença de um objeto encravado no abdômen, a presença de uma evisceração de intestino, aí não tem dúvida, o paciente tem que operar. Nos outros casos, quando o paciente está estável do ponto de vista hemodinâmico, a gente pode, e sem irritação peritoneal, a gente pode tentar o tratamento através de exame clínico seletivo. Então, a gente vai examinando o paciente fazendo um exame geral de curto intervalo de tempo para ver se o paciente tem alguns sinais abdominais importantes que sugerem lesões viscerais cirúrgicas, e aí sim a gente opera esses pacientes. No caso de dúvida, que o seu exame clínico for duvidoso, você pode usar, no caso, os exames de imagem, como o ultrassom e a tomografia. Então, hoje a tendência mundial nos ferimentos por arma branca, principalmente no abdômen anterior, essa tendência mundial hoje, fazer um tratamento mais conservador do paciente, para você ter certeza de que esse paciente
necessita de uma cirurgia obrigatória específica nesse caso. Então, hoje a tendência da arma branca é desse jeito. Já o ferimento por arma de fogo já é uma conversa um pouco diferente. O ferimento por arma de fogo, a gente sabe que a possibilidade de lesão intraabdominal cirúrgica varia de 80% a 90%. Então, a conduta mais segura nesses casos, ainda hoje, é a laparotomia de rotina nesses pacientes. Entretanto, também, nesses pacientes, existe um índice de laparotomia não terapêutica que varia de 5,2% a 27%. É bem inferior ao da arma branca, mas ainda é um índice de laparotomia não terapêutica importante. Então, hoje, com os métodos diagnósticos que nós temos, através principalmente da tomografia, hoje que ela permite a gente estudar a trajetória do projétil de arma de fogo com muita segurança, saber por onde ele passou, quais vísceras que ele lesou, nós temos algumas oportunidades de fazer um tratamento também não operatório. Quais são as circunstâncias que são situações de exceção que a gente pode fazer tratamento no operatório, então, no ferimento por arma de fogo? Por exemplo, um paciente chega com ferimento por arma de fogo na região do abdômen, tipo no flanco, por exemplo, no flanco direito ou no flanco esquerdo. O projétil entrou e saiu, mas o paciente, ele tem o quê? Ele não tem dor abdominal. A dor dele está só no trajeto do projétil, um segmento curto. Então, existe uma grande possibilidade desse paciente não ter penetração do projétil na cavidade abdominal. Então, se você está suspeitando que isso está acontecendo, o que você pode fazer? Você vai fazer uma tomografia desse paciente para estudar a trajetória do projétil. Se a tomografia do paciente mostrar que a trajetória desse projétil é totalmente extraperitoneal, você não precisa operar esse paciente. Esse paciente não tem uma lesão cirúrgica intraabdominal. Então, é uma oportunidade de você fazer um tratamento, então, seletivo, você não operar, fazer um tratamento não operatório. Lembrando que, apesar de não penetrar, os ferimentos por arma de fogo podem causar lesões, principalmente das vísceras ocas, por dissipação de energia cinética, principalmente em projéteis de alta velocidade. Então, toda vez que a gente optar por tratamento não operatório dos pacientes que são vítimas de feridas tangenciais que não penetraram na cavidade, nós temos que deixar esses pacientes em observação hospitalar por um período que varia de 12 a 24 horas, para excluir definitivamente a presença de lesões causadas pela dissipação de energia cinética do projétil. Então, esse é o primeiro caso de exceção. O segundo caso de exceção que nós temos para poder fazer um tratamento não operatório nos ferimentos por arma de fogo são os ferimentos exclusivamente tóraco-abdominais à direita. Tá? Por que isso? Porque quais são os órgãos mais frequentemente lesados nos ferimentos tóraco-abdominais à direita? São o fígado, o pulmão, o diafragma, o rim direito, tá? O ângulo hepático do colo, tá? O duodeno e a veia cava superior. Excluindo o duodeno, a veia cava superior e o ângulo hepático do colo, tanto o rim, quanto o pulmão, quanto o fígado, podem fazer tratamento não operatório com segurança no trauma contuso. E eles também podem fazer o tratamento não operatório com segurança no trauma penetrante, desde que no seu protocolo de tratamento, você tem que fazer um protocolo para poder fazer o segmento adequado desses pacientes, você faça o quê? Quais são os critérios de inclusão no seu protocolo para fazer tratamento no operatório desses pacientes. Então, quais são esses critérios de inclusão? Primeiro, o paciente tem que estar estável hemodinamicamente, tá? PA sistólica acima de 100 ou acima, e frequência cardíaca menor que 110. Então, essa é a condição mais importante. Segunda condição importante, o paciente não pode ter sinais de irritação peritoneal. Tem que ter o abdômen livre de irritação peritoneal. Terceiro sinal mais importante, que é importantíssimo também, realização de tomografia computadorizada. Por que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que estudar a trajetória do projétil. Então, se esse projétil só trafegou no hipocôndrio direito, né, na região tóraco-abdominal direita do meu paciente, e esse paciente tem só uma lesão hepática exclusiva, ou só uma lesão renal exclusiva, ou uma lesão hepática e renal, esse paciente está tranquilo, sem irritação peritoneal, esse paciente pode ser candidato a um tratamento não operatório. Entretanto, para você fazer esse tipo de tratamento, você tem que ter umas condições básicas no seu hospital, importantes. Você tem que ter um protocolo bem feito, uma equipe de cirurgia de trauma adequada, o hospital tem que estar preparado, tem que ter banco de sangue disponível 24 horas, bloco cirúrgico disponível 24 horas, ele tem que ter um local apropriado para monitorizar esses pacientes que podem voltar a sangrar em qualquer momento. Tá? Então tem que ter uma estrutura adequada, uma equipe bem formada e uma equipe bem coesa para
poder fazer esse tipo de abordagem. Não é qualquer hospital que tem essa estrutura. Se o seu hospital não tiver essa estrutura, o mais seguro é você operar esse paciente da maneira convencional, como todo mundo opera o ferimento por arma de fogo. Isso não é demérito nenhum para ninguém. Mas se o seu hospital, a equipe que você trabalha, tem condições de tratar num operatório o paciente, geralmente eles vão fazer ter uma solução adequada quando você faz tratamento no operatório para eles. Então, o tratamento no operatório do trauma penetrante, hoje ele está nesse aspecto, né? Então, no trauma abdominal por arma branca, ele já é uma realidade mais avançada, tem muitos serviços que fazem esse tipo de abordagem. Já o ferimento por arma de fogo é um tratamento de exceção, que só serviços que têm uma estrutura adequada que devem fazer. Perfeito. Eu acho que esse ponto aí que você tocou é fundamental para a gente diferenciar, né? Como dizem aí, diferenciar o joio do trigo. Sem desmerecer nenhum hospital de trauma, mas a gente sabe que os hospitais precisam ter uma referência, né? Precisam ser hospitais especializados no atendimento ao paciente traumatizado para que a gente consiga implantar esses protocolos. Eu acho que você está certíssimo quando diz que não é demérito nenhum o tratamento cirúrgico. Então, na dúvida, eu acho que o paciente tem que ser tratado cirurgicamente, sim. Agora, nos grandes centros, né, os hospitais que já têm esse know-how, essa expertise em trauma, concordo com você que o trauma conservador também deve ser considerado, e já é uma realidade, como você mesmo disse. Passando para o outro lado da moeda aí, uma coisa é a gente fazer o tratamento conservador quando você sabe que existe uma lesão. E o contrário, qual é a dica que você daria, principalmente para os cirurgiões mais jovens, quando você entra no abdômen, né, e a gente sabe que existem alguns ditados, mas um dos mais ouvidos aí, principalmente pelo pessoal do trauma, que o abdômen é uma caixinha de surpresas, né? Então, qual a dica que você daria para os cirurgiões mais jovens, no caso da indicação cirúrgica, para evitar aquelas lesões que passam despercebidas? Muito boa essa pergunta. Nós sabemos que no trauma abdominal, a lesão despercebida é uma causa evitável de morte, né? Então, nós temos que tomar todos os cuidados para não deixar passar nenhuma lesão despercebida. E as lesões despercebidas que passam com mais frequência no trauma abdominal são lesões de víscera oca, principalmente as lesões do intestino delgado, né? Então, para a gente tentar diminuir a incidência dessas lesões despercebidas, nós temos que ter um conhecimento importante de uma tríade, que primeiro, conhecer o mecanismo de trauma que esse paciente teve para poder ocasionar a lesão. Segundo, fazer um exame clínico detalhado. Por quê? Porque o exame clínico detalhado, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. É ele que vai mostrar para a gente se o paciente tem sinais de irritação peritoneal ou não tem sinais de irritação peritoneal. Se o paciente está instável ou se está estável. Então, se eu conheço o mecanismo de trauma vai me dar à luz, a orientação de qual a possível lesão que o meu paciente vai ter. E eu conheço o exame clínico do meu paciente, associando essas duas coisas, eu tenho uma noção de qual é a minha possibilidade de ter uma lesão intraabdominal. E se eu ainda tiver dúvida se existe uma lesão intraabdominal ou não, aí eu posso lançar mão de um método de imagem para poder fazer o diagnóstico precoce e evitar essa lesão despercebida. Lembrando que a tomografia, para as lesões de víscera oca, ela tem um delay. Se você fizer uma tomografia muito precoce para diagnosticar lesão de intestino delgado ou de colo, você não vai fazer o diagnóstico, porque a tomografia precisa de um tempo para ter as alterações tomográficas necessárias para você fazer o diagnóstico das lesões específicas. E esse tempo demora de 6 a 8 horas. Então, na realidade, o que você tem que ter é esse conhecimento, porque às vezes você fazer uma tomografia precoce e ela está normal, ela é um falso negativo, porque você não deu o tempo necessário para poder fazer as alterações aparecerem na tomografia. Então, é um detalhe importante. Você não tem que fazer tomografia correndo se o seu paciente está estável do ponto de vista hemodinâmico. Então, você tem que saber que existe. Agora, se a dúvida persiste, eu aconselho a todo mundo operar, porque ainda hoje, mesmo com o advento da tomografia, o melhor exame para diagnosticar e tratar lesões abdominais chama-se laparotomia. A laparotomia é o único exame que eu conheço que tem 100% de acurácia para diagnosticar lesões intraabdominais, porque aí o cirurgião tem que fazer o inventário da cavidade, abrir a cavidade, fazer o inventário da cavidade, desde o esôfago até o reto, ver todas as vistas, e a possibilidade dele deixar passar
uma lesão despercebida ainda exista, é discreta. Então, você tem que basear nessas coisas que eu falei, no exame clínico, no mecanismo de trauma e na propedêutica que você vai usar. Lembrando que sempre a mais específica ainda hoje, mesmo com toda essa tecnologia que nós temos, ainda é a laparotomia exploradora. Esse outro aspecto muito importante no trauma abdominal, que aí já é um assunto um pouco mais específico, digamos assim, mas eu acho que é uma conduta que tem que ser muito bem estudada para ser tomada, é a abordagem com controle de danos, né? Eu queria que você falasse um pouco desse tipo de abordagem e principalmente se existe já no pré-operatório algum sinal, algum aspecto, algo que você leva em consideração em que você já vá para a sala achando ou pensando provavelmente num controle de danos. Também, né? O controle de danos nada mais é que uma estratégia para poder tratar paciente grave. E hoje ela é dividida em duas coisas, na controle de danos de reanimação e na cirurgia de controle de danos. Então essas duas coisas juntas, né? A reanimação do paciente com instabilidade hemodinâmica grave e a cirurgia de reanimação do paciente, elas se complementam, né? Então, o que é importante a gente saber? Nós temos que saber que a hipotensão arterial e a taquicardia são dois sinais de alarme que o paciente está grave. Todo paciente que está perdendo sangue, que tem uma lesão vascular ou uma lesão de víscera maciça que sangra, que está perdendo sangue em grande volume, esse paciente é o paciente que é candidato a tratamento através da cirurgia do controle de dano. Tá? Então, toda vez que um médico ou examina um paciente e ele está instável do ponto de vista hemodinâmico, você tem que pensar nessa possibilidade de cirurgia de controle de danos. Qual que é o objetivo dessa cirurgia de controle de dano? O objetivo é parar o sangramento, que é o sangramento que dá uma má perfusão periférica, uma má perfusão central também, e piora a fisiologia do nosso paciente. E ele acaba evoluindo para a tríade mortal famosa, que é a coagulopatia, a hipotermia e a acidose. Então, muitas vezes, hoje, com os trabalhos existentes, a grande maioria das vezes, o médico do pré-hospitalar, quando atende o paciente, vê que o paciente perdeu uma grande quantidade de sangue na cena do acidente e está instável hemodinamicamente, ele já deve avisar para o cirurgião na sala de emergência, para onde ele vai encaminhar o paciente, as condições hemodinâmicas do seu paciente, porque vai dar oportunidade ao cirurgião já pensar na possibilidade e preparar a sua equipe para atender um paciente gravíssimo e você tem que fazer uma cirurgia de controle de dano, que nada mais é que parar sangramento, conter contaminação e fazer um fechamento alternativo da cavidade abdominal, quer dizer, deixar o abdômen aberto, porque você depois vai voltar para fazer a cirurgia definitiva. Isso que é a cirurgia de controle de dano, em poucas palavras. Então, essa cirurgia, ela pode ser feita, na grande maioria das vezes, indicada, mesmo antes de você ver o paciente, dependendo do que o seu colega relata, de como está clinicamente o seu paciente. Logicamente, chegando no seu hospital, você vai examinar esse paciente, confirmar o que o colega falou e vai tomar as medidas adequadas. E existe também um outro tipo de indicação do controle de dano, é quando você vai operar um paciente que está estável e você opera esse paciente e ele tem uma lesão mais grave e mais complexa do que você imagina. E você, às vezes, não está preparado para poder fazer uma cirurgia tão necessária nesse paciente, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma cirurgia paliativa nesse paciente e depois encaminhar esse paciente para poder fazer uma cirurgia definitiva num centro de referência maior. Mas a grande maioria das indicações cirúrgicas, né, para a cirurgia de controle de dano são instabilidade hemodinâmica grave do seu paciente e você já entra, o diagnóstico e a indicação ela é pré-operatória para você fazer a cirurgia. Lembrar sempre que você tem que conversar com o seu anestesista durante o ato cirúrgico. E muitas vezes o paciente, na hora que pode até um pouco compensado, mas na hora que o anestesista faz a indução anestésica, o paciente descompensa subitamente. Então é importante essa relação, essa conversa entre o anestesista e o cirurgião. Perfeito. Esse ponto, eu acho que o grande lance do controle de danos, né? Por isso que eu falei no início, que é uma abordagem, né, muito mais
adequada na mão de cirurgiões mais experientes, porque a hora de você parar, eu acho que é o momento mais complicado dessa decisão, né? Assim, paciente, você tem que estar, como você mesmo disse, bem alinhado com o anestesista, senão você foca no objetivo da cirurgia, consegue até concluir a cirurgia, mas o paciente perdeu, né, o tempo que ele tinha. Então eu acho que realmente é uma estratégia, digamos assim, que deve ser muito bem estudada e utilizada, e a gente adquire isso, né, com um certo tempo. E em relação ao tratamento conservador, a gente já falou no trauma penetrante, eu queria que você falasse um pouco do tratamento conservador nos traumas, principalmente de víscera maciça, mas aquelas lesões mais complexas, né? A gente sabe hoje que as lesões mais simples, até, né, na grande maioria dos serviços, o tratamento conservador já é adotado. E naquelas lesões mais complexas, o que é que você acha? Eu acho que é factível. Eu, inclusive, no João 23, nós temos um protocolo de tratamento das lesões maciças por trauma contuso. Desde 2004, a gente já tem um protocolo exatamente sobre isso. E é um pouco parecido com o que eu falei sobre o trauma penetrante, só que é mais fácil de fazer no trauma contuso, porque as lesões tomográficas no trauma contuso, das vísceras maciças, são muito precoces, então dá para você fazer um diagnóstico muito precoce e você ter uma conduta muito adequada para isso. Lembrar que o tratamento não operatório ele é muito importante e eficaz para fígado, baço e rim. Principalmente para fígado e rim. Baço é o mais difícil deles, porque geralmente o baço, os mecanismos de tamponamento não são tão eficazes como a lesão hepática e a lesão renal, e o sangramento do baço geralmente é arterial. Então o baço a gente tem que tomar mais cuidado. A classificação da lesão é muito importante. Como você mesmo falou, as lesões menos graves, as lesões grau 1 e 2 e 3 do fígado, as lesões grau 1 e 2 do baço, e 1 e 2 e 3 do rim, elas são facilmente tratáveis não operatoriamente. Raramente o tratamento não operatório falha, isso é, o paciente tem que ser operado. A falha do tratamento não operatório é quando o paciente que foi colocado no protocolo de tratamento não operatório por trauma contuso, ele falha e necessita de uma cirurgia. Então, as lesões menores, você consegue um índice muito alto de sucesso no tratamento não operatório. Já as lesões mais graves, como você está querendo saber, elas têm que ser abordadas com mais delicadeza e mais tranquilidade. Habitualmente, a gente coloca esses pacientes na unidade de terapia intensiva, porque a possibilidade, nas primeiras 24, 48 horas, porque a possibilidade desse sangramento persistir ainda existe, então esse paciente tem que ficar muito bem monitorizado e de perto, o cirurgião tem que estar em íntimo contato com esses pacientes, e você muitas vezes tem que utilizar técnicas quando o paciente tem um sangramento persistente, de procedimentos minimamente invasivos. E o procedimento mais utilizado nesses casos é a angiografia com embolização, quando existe flush de contraste ou escape de contraste com sangramento, principalmente para peritônio livre, né? Então, nesses casos, você tem que fazer um adjunto do tratamento não operatório, que seria a arteriografia com embolização. Então, nessas lesões mais graves, tanto lesão esplênica quanto a lesão esplênica grau 3, 4 e 5. As lesões hepáticas grau 4 e 5 e as lesões renais grau 4 e 5, essas lesões, elas têm um índice maior de falha. Então, você tem que ficar mais de perto desses pacientes. E quando esses pacientes falham no tratamento não operatório, você tem essa possibilidade de, às vezes, se o diagnóstico for feito precocemente, às vezes de não operar o paciente, mas tentar um tratamento minimamente invasivo. E principalmente no baço, esse tratamento hoje é muito frequente na literatura, nas lesões grau 3 e 4, porque ele consegue fazer uma hemostasia muito eficaz no baço, diminuindo a chance de sangramento e aumentando o índice de sucesso do tratamento não operatório. Então, é sim possível fazer com segurança o tratamento não operatório das vísceras maciças no trauma contuso. Mas nós temos que ter uma propedêutica e uma terapêutica mais invasiva nossa para a gente fazer esse tratamento com segurança. Em relação a esse assunto, eu confesso que assim, todas as vezes que eu pensei, né, em fazer o tratamento conservador nessas lesões mais complexas, meu grande receio era o segmento. Sim. Será que o colega que vai acompanhar
tem a mesma conduta? Será que ele vai ter a mesma impressão que eu? Será que, né, a gente vai conseguir saber conduzir esse paciente sem que a gente perca o tempo da cirurgia? Então, onde é que eu quero chegar? Será que, como a gente já conversou anteriormente, será que esse tipo de conduta conservadora seria restrita aos grandes centros de trauma? Ou você acha que hoje daria para a gente, digamos, né, incentivar os cirurgiões, principalmente os cirurgiões que estão começando no trauma agora, a tentar esse tipo de abordagem? Ou você acha que fica restrito aos centros especializados em trauma? Eu acho que é o seguinte, as lesões mais leves, não há necessidade de estar no centro de referência de trauma. Mas as lesões mais graves, sim, eu acho que elas devem ir para um centro de referência de trauma, porque... E outra coisa mais importante que está no centro de referência de trauma, tem que ter um coordenador de tratamento dessas lesões. Tem que ter um cirurgião experiente que veja esses pacientes no mínimo 2 a 3 vezes por dia, porque esse paciente pode complicar a qualquer momento. Então, esse paciente tem que ter uma vigilância constante. Eu costumo falar que é muito mais difícil fazer tratamento conservador de lesão de fígado, baço e rim por trauma contuso do que operar esses casos, porque existe muito mais responsabilidade do cirurgião, mais responsabilidade da equipe que faz, porque você precisa de um acompanhamento muito de perto do paciente, até que você consiga fazer depois uma tomografia com em torno de 7 dias a 10 dias de trauma, que mostre que a lesão está totalmente cicatrizada, ou está 90% cicatrizada, ou 70% cicatrizada, dependendo do tamanho da lesão, e sem sinal de sangramento ativo. Você tem uma tomografia que confirme para você que o seu tratamento teve sucesso. Agora, se você deixar para cada dia da semana um outro médico ir fazer o tratamento, um faz na segunda, outro faz na terça, outro faz na quarta, outro faz na quinta, não dá certo. Tem que ser um médico só, todo dia, olhando esse paciente. Isso aí é um dos segredos que tem para poder o tratamento no operatório ter um grande sucesso. Perfeito, perfeito. E você falou aí também de um aspecto bem interessante, né, do trauma, que são as abordagens minimamente invasivas, né? Seja uma abordagem endoscópica, endovascular. E aqui, como a gente está falando do trauma abdominal, eu acho que a videolaparoscopia vem ganhando muito espaço, né? No início da laparoscopia, ela tinha indicação restrita no trauma, tinham várias contraindicações. Hoje a gente vê que isso está mudando. Queria que você desse para a gente um panorama aí da utilização da cirurgia minimamente invasiva no trauma abdominal. Eu acho que esse tipo de tratamento, ele realmente, quando surgiu, era um pouco complicado. Mas hoje, com o avanço das técnicas, com a competência dos cirurgiões videolaparoscopistas cada vez maior, uma competência cada vez maior, com a cirurgia cada vez mais segura, a chance de acontecer da utilização da videolaparoscopia no trauma, ela vem aumentando com frequência, né? E isso é muito bom, porque, como já sabemos, a via laparoscópica é uma via de acesso, mas a recuperação pós-operatória dos pacientes por videolaparoscopia é muito melhor do que o paciente submetido a uma laparotomia. Então, hoje, a videolaparoscopia tem indicações muito boas em trauma. Por exemplo, lesões no assoalho do abdômen, tipo lesões de bexiga, e lesões no teto do abdômen, tipo lesões de diafragma, nós temos uma excelente indicação, tanto no trauma, principalmente no trauma contuso, para fazer videolaparoscopia, não só diagnóstica, como terapêutica também. Outra indicação importante da videolaparoscopia no trauma contuso é naqueles pacientes submetidos a tratamento não operatório de lesões hepáticas mais graves, essa que você falou mesmo, lesões grau 4, 5, que evoluem com um hemocoliperitônio e que evoluem dando uma irritação peritoneal. Então, esses pacientes precisam de fazer uma videolaparoscopia para higiene da cavidade abdominal, você aspirar todo esse sangue misturado com bile e metabolizado, avaliando a lesão hepática, ver se ela já parou de sangrar e higienizando toda a cavidade abdominal. Isso aí dá um resultado excelente que evita do paciente ser submetido a uma laparotomia exploradora. Então, são duas indicações importantíssimas da videolaparoscopia
no trauma, sabe? São 2 indicações muito importantes aí na videolaparoscopia no trauma. Agora, no trauma penetrante, a videolaparoscopia também tem indicações muito boas atualmente, principalmente no diagnóstico de penetrações de ferimentos por arma branca e por arma de fogo também na cavidade abdominal. E ela permite, logicamente, desde que o colega seja habilitado para fazer esse tratamento com segurança, você pode, além de fazer o diagnóstico, diagnosticar lesões que seja factível o tratamento por videolaparoscopia e realizar o tratamento. Eu acho que o grande problema da videolaparoscopia no trauma é você operar um doente de madrugada e montar o aparelho, ter a chave do aparelho, o aparelho funcionar direitinho, o insuflador funcionar, tudo funcionar direitinho, porque muitas vezes o hospital de trauma, o movimento é complexo, é grande, e geralmente nos hospitais públicos principalmente, esses aparelhos ficam trancados dentro do bloco cirúrgico. E as pessoas que às vezes têm acesso ao aparelho e são responsáveis por ele, não estão no plantão daquele dia. Então isso aí dificulta um pouco a ação da videolaparoscopia. Mas fora isso, eu acho que a laparoscopia, a tendência que eu acho que ela é de cada vez mais tendo um espaço no tratamento do trauma abdominal. Excelente. Bom, pessoal, eu sei que o papo tá bom, eu tenho várias dúvidas, gostaria de tirar várias dúvidas aí daqui com o nosso amigo Cizenando, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Queria agradecer pela disponibilidade mais uma vez aí, Cizenando, sempre parceiro, sempre disponível, participando de vários eventos aí do colégio, e aproveitar e convidar todos vocês mais uma vez a participar do podcast. Podem enviar sugestões, dúvidas, indicações no Instagram do CBC, @Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Tenho certeza que vamos conseguir bater outros papos aqui, principalmente em relação a trauma, Cizenando sempre presente. Espero que possamos ter outros encontros aí. E, Cisa, se você quiser deixar alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu agradeço o convite, né, Luiz? Foi uma honra muito grande. É a primeira experiência que eu tenho de fazer um podcast. Achei muito interessante, que nada mais é que um bate-papo com um amigo, né, discutindo as coisas que a gente gosta. E eu espero que os ouvintes aí tenham entendido. Qualquer dúvida que alguém tiver, estou à disposição. Não tem problema nenhum. E se houver necessidade, se quiser a gente discutir mais alguma coisa sobre trauma, estou sempre às ordens. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Até a próxima.